Olá, eu sou Maressa Cruz do Singalte. Eu sou de Jaú, São Paulo, moro há 2 anos e meio no Rio de Janeiro. Olá pessoal, eu sou Pedro Henrique, sou uma mistura de lugares, sou de Porto Seguro, mas atualmente no Rio de Janeiro também, há 2 anos e meio mais ou menos. Fui para o Rio por causa de um trabalho, né, nosso CD Grande ao Senhor, que lançamos há pouco mais de 1 ano e meio. E tudo começou quando postamos, tanto eu quanto a Maressa, postamos vídeo na internet, postamos alguns vídeos covers de algumas músicas muito conhecidas e um produtor musical do Rio de Janeiro nos encontrou. O Ronald Fonseca, um produtor muito conceituado no meio artístico evangélico, produziu Trazendo a Arca, Ludmilla Ferber e tantos outros, Sérgio Lopes, tantas pessoas muito conhecidas no meio artístico, consagradas no meio artístico gospel. E ele nos viu na internet e achou graça em nós, né? E nos levou para o Rio de Janeiro para começar o trabalho do CD Grande ao Senhor. E foi assim que começou. É muito bom poder estar aqui hoje com vocês. Que prazer para nós. Muito bom. O Singalte começou de uma visão que o Ronald teve, né? Há pouco mais de 1 ano e meio, como eu já falei. Pouco mais de 1 ano e meio. E ele... Na verdade, o Singalte não seria uma banda. Seria uma visão que ele teve de algumas canções devocionais, né? Eu nem seria cantor desse ministério. Eu estava projetando um CD solo para gravar um CD solo. E aí ele me expôs essa visão desse ministério Singalte, que não era uma banda, na verdade. Era só uma ideia, né? É uma visão. Singalte, que não tinha nome ainda, na verdade, também. Era só uma ideia de algumas músicas devocionais, que quem cantaria a princípio seria a Maressa e não eu. De um CD com algumas participações de alguns cantores do ciclo de amizade do Ronald, como Davi Sasser e alguns outros cantores, e a Maressa participaria disso. E eu conheci o Ronald gravando uma regravação da música Se a Nação Clamar, do Trazendo a Arca, no momento do impeachment da Dilma. Até foi um momento muito significativo para o Brasil, e ele quis regravar essa canção porque era um momento ideal, né? Um momento profético para o Brasil. A gente queria cantar essa canção novamente, trazer à tona essa canção que abençoou tantas pessoas e que era um momento ideal para a gente cantar isso novamente. E aí Davi Sasser, Ana Paula Valadão, Nívia Soares, Daniela Araújo, Ana Nóbrega, Fernandinho, uma galera cantando junto, e ele me chamou para participar desse CD, dessa regravação. Juntamente com essa galera. Nem acreditei quando ele me chamou, me fez o convite, porque eu era alguém anônimo até esse momento, totalmente anônimo, nunca tinha gravado nada profissionalmente, assim falando. E aí eu participei desse trabalho. A partir desse momento ele me expôs a visão do Singalte, que era uma visão ministerial, não era uma banda especificamente, era uma visão de algo que ele tinha sonhado para a igreja, né, no Brasil, nos nossos tempos. Ele tinha a ideia de trazer uma adoração mais intensa para a igreja nos últimos tempos. Teve momentos muito profundos na música, com Trazendo a Arca, com o Toque no Altar, né? E acompanhou muitos ministérios crescendo muito na adoração, e sentiu que no momento a gente precisava de algo mais profundo na música e nos propôs isso. Aí me apresentou a Maressa, nos apresentou, né, para o trabalho e tal. E aí a gente começou esse Singalte. Hoje nós somos uma dupla, não é mais uma banda. O Singalte não é mais uma banda porque a situação do mercado no momento é muito complicada para se ter uma banda, né? A gente entende que quando a gente pode levar uma banda com a gente leva, mas quando não, nós somos à frente do ministério. Então a gente leva como dupla, para não ter problema de, é uma banda, mas vem só 2 pessoas, não entendi. Então nós somos hoje uma dupla, o Singalte é uma dupla, eu e a Maressa. Não tem essa de ele à frente ou ela à frente, nós somos uma dupla, tanto eu como ela assumimos a frente do ministério. Eu canto músicas, ela canta músicas, a gente canta junto. Singalte significa, no literal, cantar alto, né? Cantar pra fora, cantar alto. E a intenção é no modo mais lúdico possível, né, de Singalte. Singalte significa adoração de um modo mais exagerado, de um modo mais profundo em Deus, mais espontâneo, mais intenso em Deus. Então a maneira de chamar a atenção do jovem, que é curioso, é Singalte, que nome estranho, o que é isso, Singalte? Procurar entender o que significa Singalte, e aí logo cai no nosso trabalho e entende a profundidade espiritual que tem por trás de tudo isso. Da mesma forma como o Pedro, eu fui parar no Rio de Janeiro através do Ronald. Ele viu um vídeo meu que eu postei na internet, e ele me chamou para um projeto devocional, né? Como o Pedro já disse, no início eu nem sabia que eu iria conhecer o Pedro. E num dia que eu cheguei lá, ele falou assim, olha, eu tenho esse projeto, inicialmente é uma banda e tal, e vamos ver o que dá. Eu vou juntar vocês dois, e se rolar, a gente vai prosseguir com o trabalho. E foi muito legal, porque a gente não se conhecia. Quando a gente cantou pela primeira vez junto, foi... Deu liga, né? Foi como se fosse uma voz que estava faltando uma na outra, assim, né?
E foi muito legal até porque muita gente até fala que a gente parece irmão, porque além das vozes, né, a gente criou uma amizade muito legal e isso influencia muito também. E o Singout é um projeto, como o Pedro também já disse, que só tem a função de propagar o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso foco, que através de todas essas canções nós possamos alcançar muitas vidas que precisam de Deus e necessitam de uma palavra. No início do processo, tudo parte do Ronald. Ele começou o CD, que não era um CD para ser de uma banda, né, como eu já falei, era para ser algo devocional. Ele tinha algumas composições muito íntimas e pessoais. Assim, quem conhece o Ronald sabe que ele se expôs muito em algumas músicas, ele expôs muito a sua intimidade em algumas músicas. Quem conhece, quem acompanha a vida do Ronald, consegue nas entrelinhas ler que ele estava narrando a vida dele ali nas canções. Não era apenas uma canção para vender, uma canção para fazer uma música. Ele estava se expondo em Deus e acaba virando música, porque ele é um músico que dispensa comentários, né? Esse CD foi gerado debaixo de muita oração, debaixo de muito ensinamento. A gente era muito imaturo, assim, ministerialmente falando. A gente aprendeu muito. A gente morou 1 ano na casa do Ronald, né? A gente ficou esse tempo sendo discipulado e aprendendo muito com ele, que é um cara que tem uma bagagem ministerial muito grande. E ele nos ensinou absurdamente, assim, a gente, desde como se portar na igreja, como ouvinte e receptor da palavra, até ministrar a palavra, até ministrar o louvor. Ele nos ensinou absolutamente tudo. E a gente aprendeu muito com ele nesse período. E o CD Grande ao Senhor foi gerado nesse ambiente aí de aprendizado, de adoração. Me lembro que no belo dia a gente estava dentro do estúdio ouvindo as músicas e chorando muito. Sendo ministrado por aquilo que a gente estava gravando. E é muito bom ser ministrado por algo que a gente gravou. Não só ministrar os outros, mas ser ministrado por aquilo que a gente conseguiu gravar, que a gente teve a capacidade, a unção de estar ali colocando voz, de estar ali participando daquilo. E ouvir aquilo e ser tocado por Deus é algo assim, muito poderoso. Eu acho que isso é o principal, o primordial. Não fazer música por música, só é fazer música pela essência dela, sabe? Todas as músicas do nosso CD Grande ao Senhor são do Ronald. Como eu falei, são experiências muito pessoais dele. E a gente morou na casa dele 1 ano. Me lembro de situações de a gente estar dormindo, cada um no seu quarto. Ele vindo do quarto dele, assim, batendo nas nossas portas, assim. Gente, vem aqui no estúdio, levanta aí, vem aqui no estúdio comigo, que ele tem um estúdio na casa dele. Vem aqui no estúdio comigo, porque eu quero que vocês ouçam essa música aqui que eu acabei de compor. Assim, ainda meio grog, dormindo, né, meio acordado, meio dormindo, pegava o violão, tocava malmente, assim, o violão pra gente conseguir captar a mensagem. E a gente ouvia, ficava assim, até passava o sono, a gente ficava meio extasiado com aquilo que a gente estava ouvindo. Porque era a revelação de Deus mesmo, assim, para essa realidade. E Grande ao Senhor é no tempo de adoração muito, muito horizontal, né, do homem para o homem. A gente vê que o Grande ao Senhor, nosso CD Grande ao Senhor, foi um CD que veio na vertical. Veio na vertical, de Deus para o homem, né? Adoração de Deus, do homem para Deus e de Deus para o homem. É um CD que tem a função de exaltar somente o nome de Deus. São canções que falam exclusivamente de Deus. Não do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente quer, do que a gente acha certo, do que a gente acha errado, não. São canções de adoração a Deus, porque eu acho que é o propósito principal do ser humano na Terra, né, como um todo, é adorar a Deus. E Grande ao Senhor remete muito a isso, a adoração genuína a Deus de modo vertical. Mas é interessante, esses momentos que nós tivemos ali, tinha dias que a gente entrava tipo 10 horas da manhã no estúdio e era madrugada e a gente não queria sair dali pela presença de Deus ali naquele lugar. Fechava a portinha. A gente fechava a porta, esquecia da vida e só queria ficar ali experimentando mais e mais da presença de Deus, porque eu me lembro um dia que nós recebemos uma palavra e foi uma palavra de Deus, assim, e Deus pensou 2 pessoas, né? E teve um momento que nós estávamos lá que o Ronald veio mostrar uma canção pra gente, que infelizmente não entrou no CD, porque eram muitas músicas e a gente precisou pensar algumas. Ia ser um MP3, não ia ser CD. E a gente precisou escolher algumas músicas e uma das músicas dizia, né, que Deus, ele sabe aonde vai achar a pessoa, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Deus, ele viu cada um de nós lá no nosso cantinho, onde ninguém sabia que a gente existia, onde ninguém sabia que a cidade existia, a minha pelo menos, né? Mas Deus, ele tem
as formas dele trabalhar na nossa vida. E tanto eu como o Pedro, nós sempre tivemos promessas de Deus na nossa vida. E eu creio muito e acredito muito que isso tudo que nós vivemos, estamos vivendo até hoje, é cumprimento de promessa de Deus. Nesse processo todo, né, de aprendizado, de crescimento ministerial na casa do Ronald, com o Ronald a gente conheceu uma equipe muito boa, que é a galera da Fonte Produções, na pessoa da Cláudia Fonte, que nos instruiu tanto, nos ensinou tanto, assim, nesse tempo, e que por causa deles, né, graças a eles, a Deus primeiramente, mas depois a Cláudia Fonte, a galera da Fonte Produções, a gente conseguiu assinar contrato com a Sony Music em abril desse ano. Assinamos e estamos muito felizes porque é uma equipe muito boa, uma equipe muito visionária. Maurício Soares é uma pessoa completamente à frente do seu tempo, né? Ele enxerga muito à frente do tempo, ele consegue enxergar potencial em algumas coisas que a gente às vezes não consegue enxergar, e ele nos potencializa, né, em algumas áreas. E é muito bom poder fazer parte do time Sony Music, que sempre foi um sonho pra gente, e era tão surreal, né, há pouco tempo atrás, e hoje é realidade na nossa vida. Lançamos há pouco tempo a música Perdoa-me, que a Marissa canta, faz o solo da música. Nós, como o Pedro já disse, era um sonho muito grande fazer parte da Sony, né? E não só a Sony, mas a equipe toda da Fonte. A Sony são pessoas que nos impulsionam muito, assim. E esse lançamento foi maravilhoso pra gente, é uma canção muito linda. Inclusive, né, temos o clipe dela no YouTube. Mas é uma canção muito linda e foi maravilhoso poder lançá-la como primeiro single pela Sony. E agora nós já estamos trabalhando pelo próximo single, que é uma canção autoral do Pedro, que Deus usou muito esse menino, gente. É só isso que eu tenho pra dizer. A próxima música que nós vamos lançar é a música Tua Voz. Tá prestes aí, já tá pronta. A gente não para de ouvir a música no celular, a gente não para de ouvir. Quem produziu a música foi o Leandro Simões, um produtor de mão cheia. A gente viveu um hiato aí, né, entre Grande é o Senhor até começar a lançar esses singles novamente. E agora estamos com um novo produtor, não é mais o Ronald Fonseca, é o Leandro Simões. E foi uma grata surpresa, porque a gente começou a produzir essa música com o Ronald, né? E aí, com a grande sobrecarga de trabalho do Ronald, ele não teve muito tempo de terminar o trabalho, a gente teve que passar para uma outra pessoa. Isso tudo muito consentido entre todo mundo. A gente chegou a esse consenso de que a gente precisava adiantar o processo. E aí o Leandro Simões assumiu, muito bem representado, assumiu assim, a produção da música, e vocês vão ouvir o que tá essa música. Essa música tá maravilhosa. Essa música é uma música minha, Deus me deu a graça de compor ela. Tava um dia em casa orando, né? Antes de dormir, eu tava orando. Pedi a Deus que Ele me desse alguma composição, porque a gente tinha que compor algo para gravar no Sony, né? Porque tem prazo, tem todo um cronograma, né, de lançamentos. E a gente tinha que lançar uma música nova. E aí pedi a Deus que me desse uma música, falasse comigo algo. Eu orei essa canção para Ele e fui dormir. Na madrugada eu acordei com a música pronta na minha cabeça já, assim. Acordei sem ter que parar para compor. Eu consegui ouvir a melodia, eu sonhei com a melodia da música, acordei, escrevi, tá até aqui no celular, no bloco de notas, a hora que eu escrevi, madrugada. Escrevi a música e cantei ela pronta. No dia seguinte acordei, gravei um áudio no celular e mandei pra Marisa, mandei pra Cláudia, mandei pra todo mundo. Falei, gente, ouçam essa música aqui porque eu acabei de compor. Aí o Michel, o marido da Cláudia, tinha me falado assim, cara, hora que Deus vai te dar uma música nova pra vocês gravarem. Do dia pra noite. Do dia pra noite. Pro dia, né? Eu falei, será, Michel, né? Meio que homem de pouca fé, Tomé. Porque eu nunca compus nada assim pra gravar, nunca tinha composto, nunca tinha tido coragem de gravar algo que eu compus. E aí eu fui dormir e Deus me deu uma música, e não é assim, não é porque é minha, longe de ser. Mas a música tá maravilhosa, assim, a música é muito linda. A gente ouve a música e não dá pra acreditar que a música é nossa, assim, porque tá muito diferente. E o mais interessante é que a mensagem que a música traz tá é uma muito mensagem muito forte, muito impactante. E quando vocês ouvirem, vocês vão sentir, porque é impossível, como já diz o título da canção, né? Tua voz. Quando você ouve a voz de Deus, você não consegue ficar inerte a isso. Exatamente. Você é tocado. E aí você vai ver que também tem muita diferença entre o Grande é o Senhor pra essa música Tua Voz. Sim. Muito diferente. Existe um abismo assim, de diferença entre uma coisa e outra. Maturidade na hora da gravação, a voz está mais madura. É porque a gente viajou muito pelo Brasil no ano passado, então isso vai dando experiência pra gente, né? A gente vai tendo aquela base de como ministrar, de como cantar, de que a voz não é só uma voz bonita, tem que ter algo com peso. E aí, ouvindo a música hoje, eu falo, meu Deus do céu, quanto que a gente amadureceu
Sabe, quando a gente cresceu nesse tempo de aprendizado, de ministração pelo Brasil, e aí tá chegando Tua Voz, fim de setembro, início de outubro, tá chegando essa música nova, Tua Voz. Tá eu quero muito que vocês ouçam, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão ouvir, vão ser tocados por Deus nessa música, de verdade. A pressão do mercado, né, por ser cantor, por trabalhar com música, a gente estava falando sobre isso antes de começar a entrevista. É muito tênue a diferença entre você ser um ministro, você ser um cantor, você ser um músico, você ser um profissional e você ter um chamado de Deus na sua vida, né? Então você precisa aprender a diferenciar uma coisa de outra. E a cobrança no profissional é muito grande. Existem muitas vozes que falam o tempo todo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É natural, é preciso ser assim, porque tem todo um trabalho profissional por trás, né, da carreira musical, tem toda uma equipe trabalhando junto, então tem toda uma burocracia para ser cumprida. Mas em compensação, se você fica muito focado nisso, você perde a espiritualidade da coisa, você perde a sensibilidade da coisa. Eu cheguei num momento que eu estava muito focado em ouvir todo mundo falando e estava meio que perdendo a audição do que Deus estava me falando. Sabe? Eu estava meio que estava tampado para o que Deus queria que eu fizesse, não estava ouvindo a voz de Deus especificamente. A gente estava procurando alguns direcionamentos e estava ouvindo muito direcionamento do que o homem queria e menos do que Deus queria. Até que chegou um momento que eu fiquei no meu limite, eu falei, Deus, peraí, silencia todo mundo que eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer, eu quero ouvir a Tua voz falar comigo. Então foi essa a inspiração para a música Tua Voz. Eu comecei a orar, ela fala, quero ouvir Tua voz falando a mim, quero ouvir a batida do Teu coração, caminhar na Tua direção, eu quero caminhar no sentido do que Deus quer para mim, não do que, apesar de ser uma coisa positiva, de ser bom, de ser algo que precisa ser feito, caminhar no que Deus quer para mim, não só do que o homem quer, sabe? E foi essa a intenção da música. Eu espero muito que você que ouça essa canção sinta isso também, sabe? Que você silencie por um momento as vozes do que o homem te diz e ouça a voz do que Deus te diz, porque o que ele diz é o que prevalece, o que ele diz é o que se perpetua não só aqui, mas na eternidade, né? E eu acho que é isso que a gente quer passar nessa canção, Tua Voz. E uma das coisas mais interessantes também, que antes dessa canção surgir, a gente sempre comentava, precisa de algo mais, essa geração de hoje precisa de algo a mais. A gente tem visto, né, com essa rotina de ir em vários lugares, a gente vê muitas coisas que às vezes entristecem muito. A gente, né? Imagina a gente, porque a gente vê as pessoas indo por um movimento e não pelo que Deus pode fazer, sabe? Não pelo que Deus é e não pela essência. Essa é a palavra. E isso nos incomodava muito. E a gente sempre falava, Deus quer algo com essa geração, Deus quer fazer algo nessa geração, mas tá muito raso. A gente sente nos jovens, principalmente, que eles não têm mais aquela coisa de ter intimidade com Deus, sabe? Vai pra uma música, mas não tem aquele momento, ele e Deus ali no seu quarto, no seu cantinho. É só um movimento, é só no momento, é só um vídeo, é só uma música. Não é isso que Deus quer da gente, E a sabe? referência que eles têm normalmente são de pessoas só, né? Exatamente. Que não é Deus. Eu acho que a resposta para tudo que a gente vive aqui na Terra é a palavra, é a Bíblia. Exatamente. Não tem outro caminho. Você pode ter pessoas aí muito consagradas. A gente tem uma pastora, a pastora Nária Pedrini, maravilhosa pastora, sabe? Ela tem um conhecimento bíblico, assim, surreal. Ela é referência aqui na Terra pra gente, mas o caminho não é ela que dita, quem dita é a palavra de Deus. Exatamente. Sabe? Eu acho que a geração tá muito perdida por isso, porque eles procuram referência no homem, um movimento, canta bem, tem que dizer o que eu vou fazer, pode, não pode isso, fulano de tal me diz o que você acha disso, pode fazer isso. Gente, a palavra é o que dita a verdade. A palavra é o que te diz, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ter mais intimidade com Deus no quarto secreto, no momento de intimidade com Ele. Isso não vai ser fruto de uma canção ou de um movimento, né? Até porque eu acredito muito e Deus nos diz isso, nós precisamos ter o caráter parecido com o dele. E quando a gente tiver o caráter parecido com o dele, as pessoas vão olhar pra gente e falar assim, olha, ali tem algo diferente. Por mais que tenha uma canção bonita ou uma voz bonita, isso não tem valor, né? Isso é o de menos. O mais importante é que nós busquemos de verdade ser cada dia mais parecidos com Deus. É basicamente isso. Eu comecei a cantar com 2 anos de idade na igreja. Contar não, né? Tentar cantar com 2 anos. Mas eu cresci... A minha família é muito musical, né? Meus pais cantam, são músicos também. Eu também toco alguns instrumentos, além de cantar.
E desde muito cedo eu fiz conservatório, um monte de coisa, então eu já cresci nesse meio da música, porém não relacionado tanto ao canto, né? Eu fui crescendo e quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a cantar muito em casamentos e fazer parte de alguns grupos e tal, até que com uns 19 para 20 anos eu tive uma banda lá na minha cidade, tive um trabalho também solo e fiz alguma divulgação lá na minha cidade, mas isso não era o meu foco, até porque quem me conhece muito bem sabe que estar em público ou na frente de câmeras para mim era extremamente difícil. Eu tinha muita vergonha de tudo, até da sombra, mas Deus foi trabalhando na minha vida e ainda trabalha, né? Cada dia. Mas através disso, dos casamentos e tal, e de eu ter essa banda, algumas pessoas começaram a pedir para eu gravar alguns vídeos. E eu falei assim, poxa, mas eu tenho tanta vergonha de ficar de frente com a câmera, não vou conseguir, não, grava lá e tal. Só que eu sempre tive, assim, como escape, quando eu tava bem ou quando eu tava mal, era pegar o violão e cantar. Sempre. Eu sempre tive o canto como parte de mim, assim. Quando eu não canto, parece que tá faltando um pedaço. E Deus foi aperfeiçoando isso na minha vida, Deus foi me moldando através disso. E foi até quando eu comecei a gravar, gravei pouquíssimos vídeos pra internet. E foi através daí que o Ronald Fonseca me achou e disse que a minha voz se encaixaria perfeitamente num projeto que ele tinha, que era um devocional. Nem tinha Pedro na ideia ainda, eu nem sabia, quer dizer, eu já sabia quem era Pedro pelos vídeos dele no YouTube, que às vezes eu ria pra caraca. Ele tinha alguns vídeos com a mãe dele lá que era muito engraçado. Mas eu só sabia dele por isso. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer Pedro e muito menos que eu ia cantar com ele. Né? O projeto inicial era um devocional com Nívia Soares, Fernanda Brum e outras pessoas aí. E foi assim que eu fui parar no Rio de Janeiro. E cantar pra mim é maravilhoso, assim, é o que eu mais amo fazer. E o que eu tenho mais de influência, assim, nessa área não é nem muitos cantores brasileiros, mas os brasileiros que eu gosto muito são os mais antigos, assim, né? Tipo Aline Barros, Adhemar de Campos, mais pela ministração, mais pela forma que a música foi criada, né? Tem músicas da Zaf Borba que eu sou apaixonada demais, assim, pelas músicas. Mas minha referência musical pra linha de música que a gente segue hoje e pelo que eu sempre gostei, sempre foi internacional, né? Tipo Bethel, Hillsong, Planet Shakers, que eu curto demais, né? E tem muitos outros aí, Tasha Cobbs, é assim que fala. Tasha Cobbs, Kirk Franklin, que eu gosto muito, são referências assim no geral, tanto em ministração como musicalidade, é o que eu mais amo, assim. Eu também comecei a cantar desde muito cedo mesmo, mas eu nunca tive a ideia de ser cantor. Cantava porque a igreja é um celeiro muito grande de arte, né? A criança desde muito cedo aprende a fazer a menina coreografia, teatro, né? Não. Teatro. Aí eu cantava na igreja desde pequenininho, mas eu não sabia que eu queria ser cantor. Eu cantava porque cantava mesmo. Dá oportunidade pra cantar, eu cantava. Era da Assembleia de Deus, né? Dá oportunidade. Vamos ver o Simão Pedro. Eu ia lá e cantava. Muito pequenininho, nem sabia falar direito. E aí eu fui crescendo e fui amadurecendo nessa ideia. Aí eu fui cantando e me diziam, você canta bem, sua voz é bonita. E eu, será? Meu Deus do céu. Aí eu fui amadurecendo essa ideia, até que eu vi que eu realmente tinha um talento a mais pra cantar. Né? E aí eu levei mais a sério esse trabalho. E aí um belo dia eu postei no Facebook uma música. É um vídeo, eu ganhei um celular novo que veio com o aplicativo. Gravei um vídeo cantando a música Faça a Morada da Daniela Araújo. E na época ela tinha uma hashtag Dani posta meu vídeo. Ela estava compartilhando os vídeos de quem cantava as músicas dela. Eu postei esse vídeo cantando a música dela. E postei hashtag, assim. Eu nunca imaginei que ela fosse postar um vídeo meu na internet. E aí ela compartilhou meu vídeo. E esse vídeo viralizou, assim, de uma maneira sobrenatural. Era um vídeo que eu cantava comigo mesmo, né? Primeira voz, segunda, terceira e quarta voz, sozinho.
era tônica, terça, quinta e sétima maior, sei lá, enfim. Fazia os negócios tudo. E aí esse vídeo viralizou uma semana e tinha quase 1 milhão de visualizações no Facebook. E aí a partir disso eu vi que era uma potência. Eu falei, poxa, eu posso fazer algo, continuar fazendo isso para ser visto em algum momento por alguém, né? Do mercado. E ser assessorado, ser produzido, enfim, empresariado. E aí eu continuei postando esses vídeos na internet e só 2 anos depois disso, que eu continuei postando vídeo constantemente, a Marissa me conhecia disso, né, que eu postava vídeo com minha mãe no YouTube, fazendo palhaçada, eu virei meio que um youtuberzinho na época, né, gravava esses vídeos e viralizavam, todos que postavam viralizavam. Tem vídeo meu até hoje sendo repostado e o último que repostaram tem 2.300.000 de visualizações. É muita coisa assim, eu nunca imaginei. Foi um dos primeiros vídeos que você postou, né? Até hoje o povo reposta esses vídeos meus, porque é algo bem, assim, bem diferente do que normalmente fazem. E aí o Ronald me viu nesse momento. E aí foi aí que começou a minha carreira profissional na música, foi nesse momento que começou. E aí era só o começo, literalmente, de tudo que a gente iria viver. Referência musical, eu sou muito eclético e eu vivo mudando as minhas referências musicais, né? A gente aprende muito com o passado, como por exemplo Álvaro Tito. Nossa! Meu Deus do céu, referência monstra assim na música do gospel brasileiro, referência super, Ademar de Campos de espiritualidade, de composição, né? Esses cantores antigos e até novos cantores, Leonardo Gonçalves é uma referência maravilhosa disso também. Leonardo Gonçalves, Melk Vilar, meu Deus do céu, canta muito. São referências assim que eu tenho assim com muito carinho, nacionais. Internacionais, tem uma cantora que eu descobri há pouco tempo, Stephanie Gretzinger, ela é da Bethel, era uma ruiva. Ela canta essas músicas, Ousado Amor, ela também gravou. Sensacional. King of My Heart, Let the King of My Heart be mine. Canta muito, assim, o timbre dela é muito diferente. Eu descobri e a administração também, nossa, né? ela administra com uma pureza, assim, tão linda, ela descalça, às vezes com uma touca na cabeça, sabe, assim, cabelo todo bagunçado, não tá nem aí com aparência, não é desleixo não, mas tá se despindo mesmo da vaidade para adorar a Deus com a intensidade, assim, e eu acho ela maravilhosa, assim, cantando, muito sensacional. Kim Walker, que tem um timbre, assim, que eu admiro muito, cantora da Jesus Culture, e hoje ela é cantora solo, né, agora. A Hilson, que também é referência mundial, quem não conhece a Hilson, que não tem como referência. Bethel também é uma mega referência. E eu acho que essa é a referência geral. Kirk Franklin eu ouvi minha infância inteira, ouvi minha vida inteira. Kirk Franklin é uma referência que você pega para aprender o beabá da música, sabe? Eu acho assim, você aprende o básico com o Kirk Franklin, você pega, ouve, você vai aprender. Então foi assim que a gente começou na música e a igreja tem um papel fundamental e potencializou muito em nós isso. Nunca estudei música, nunca fiz aula de canto. Tudo que aprendi foi no chamado mesmo, na vocação, no que Deus me ensinou. Eu cresci num lar evangélico. Meus avós são pastores, meu pai é vice-pastor em uma igreja. A primeira coisa que um cantor cristão precisa ter em mente é que a música é profissão. Mas, além de tudo, existe um chamado muito maior na vida de todo ser humano. Todo cristão tem um chamado, todo cristão tem algo que Deus separou para que ele faça aqui na Terra. Ninguém está aqui aleatório, avulso, alheio à vida, ninguém está aqui assim. Todos nós temos algo que fazemos e que Deus confiou em nós para que a gente faça, que execute aqui na Terra, a fim de conquistar pessoas para o reino de Deus. A função do ser humano na Terra é justamente essa. Não existe uma outra razão para a gente estar aqui se não for essa, né? Além de ser salvos, primeiramente, depois salvar outros. Deus nos deixou essa missão como sendo a principal, né, razão da existência do ser humano na Terra. E hoje em dia, infelizmente, eu não tenho intenção nenhuma de ir contra ministros de louvor, de ir contra outras pessoas, não. Eu falo sobre evangelho de um modo geral. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão movidas pelo movimento, movidas pela aparência. Eu já cansei de ver várias pessoas, vários artistas, eu posso dizer assim, vários artistas com a vida completamente destruída fora do altar, e quando sobem no altar, montam, se travestem de uma pessoa espiritual e parecem ser uma pessoa que não são na vida real. O chamado começa fora do púlpito, o chamado começa fora do altar. O seu chamado começa dentro da sua casa, primeiramente na sua família,
Começa com a tua esposa, com a tua mãe, com os teus filhos. O chamado começa aí. Né? Se você não é capaz de gerenciar bem e respeitar e amar aqueles que estão dentro da tua casa, você não vai ser um bom ministro de louvor, não vai ser um bom pregador, não vai ser uma pessoa que cumpre o chamado de um modo eficaz, né? Como se deve ser. E a gente vê muito hoje em dia as pessoas muito corrompidas com o mercado. E eu acho que é natural se corromper, é fácil se corromper, não é natural. Eu acho que é muito fácil se corromper porque o mercado exige muito da gente no profissional. Mas a gente tem que ter o cuidado de voltar sempre, de ter os pés no chão, de fazer o caminho do mercado que é necessário para sobreviver, porque nós somos músicos profissionais, sobrevivemos de música, então é importante se ter algumas burocracias cumpridas, né? Mas também é muito importante, mais importante do que tudo, você ter o pé no chão para voltar para de onde você saiu, sabe? E a criação na igreja nos ensinou muitos valores, como não se perder, como não se ensoberbecer nesse meio e como entender os chamados de Deus para a nossa vida. Nós passamos por muitas coisas que a maioria não sabe nesse processo do chamado. Nós dormimos no chão durante muito tempo, nós abrimos mão da nossa juventude durante muito tempo, até hoje abrimos na verdade, né? Mas quando a gente entende o chamado, a gente não perde a juventude, a gente ganha a juventude, a gente acha a juventude, né? Em Deus. A gente abriu mão de muitas coisas que o mundo tem como prioridade, a gente abriu mão de estudo, né, vamos dizer assim, secular, de faculdade. Eu estudei uma faculdade secular, fiz sistema de informação, abri mão disso. Na época eu namorava, hoje eu já sou casado, mas na época eu namorava. Minha namorada ficou na Bahia há um tempo me esperando por causa de um chamado. Abri mão de muitas coisas por causa disso. E a intenção principal do chamado é salvar pessoas. Se nós estivermos aqui nesse lugar hoje, dando entrevista, falando do nosso ministério e não tocar no coração de ninguém, é tudo em vão. É tudo em vão. É só barulho, é só movimento. Se a gente for na igreja que a gente vai cantar no domingo, pela manhã, e não acontecer nada de sobrenatural da parte de Deus, é tudo em vão. A gente precisa entender que o chamado é algo além de estar cantando bem, além de tocar bem, além de ter um talento. O chamado é algo de vida, é algo que você exerce no altar, mas principalmente fora dele. Independente é algo da área que você exerce, né? exerce. Exatamente. Se você é um pregador, você tem que ter uma vida fora do altar. É muito triste ver o quanto o evangelho tem se corrompido. É muito triste ver o quanto pessoas têm se corrompido nesse meio, né? Cantores de apenas altar, de mídias, de redes sociais. Ver aquela onda de movimento, pessoas pulando, rodando, nada contra, isso é maravilhoso, mas que tenha intensidade, não só ali dentro, mas também fora, sabe? Que tenha verdade fora dali. Nós somos membros de uma igreja, estamos cobertos por um pastor, nós somos ministros na nossa igreja, nós somos ovelhas de um pastor. Nosso pastor sabe onde a gente está hoje, ele nos acompanha, nos cobre espiritualmente. A gente vê que tem muita gente que está meio perdida. Nos aconselha muito, que isso é muito importante. Aleatório na vida, assim, não, eu sou ministro de louvor, vamos embora, vamos sair pelo mundo aí cantando. Gente, tem um pastor que nos acompanha, sabe? Tem um pastor que ora por nós, que nos aconselha, não, meu filho, por aqui não, faz direito, faz isso aqui, assim é melhor, volta o caminho. Porque o evangelho é isso, é verdade, é cobertura espiritual, é oração, é intensidade em Deus, é intimidade com Deus. Se não tiver isso, meu irmão, você está totalmente perdido no chamado. Você está completamente aleatório ao chamado, sabe? Você precisa ter algo mais. Olha, eu sinto muita saudade, e não é um saudosismo não. Porque Deus não mudou, quem mudou somos nós. Eu sinto muita saudade de ver pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, como eu já vi na época da minha avó, dos meus pais, sabe? Hoje em dia tá tudo tão raso, é uma musiquinha ali. Gente, não é a música especificamente, eu vou cantar aqui, não é pela música, é pelo movimento que se causa em muitos lugares. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, glória. A música maravilhosa. A música linda, maravilhosa e tudo mais. Jesus é realmente muito lindo. Mas e depois disso? A tua vida fora desse ambiente de movimento, sabe? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai ter uma vida só de erguer a mão, chorei aqui na igreja de emoção e sair da igreja, eu tô com uma vida totalmente bagunçada, fora da minha intensidade com Deus? Ou é de verdade, sabe? Então acho que é justamente isso que a gente tem que atentar. Chamado é, além de você ministrar para os outros, é principalmente ter uma vida de intimidade com Deus e entender para que você foi chamado. Se é para salvar pessoas, que você salve pessoas de verdade e não faça apenas um som bacana.
Se é para curar pessoas que têm um chamado para cura, que você cure pessoas. Se é para libertar pessoas de cadeia, que você vá lá na cadeia e salve pessoas. Sabe, tenha um chamado específico, um propósito específico. Se não, meu amigo, é só barulho. Se não foi isso, é só barulho. Deus, eu falando assim de mim, acredito que Deus ele já tem um chamado em cada um de nós desde o ventre, né? Deus ele já tem a nossa rota pronta, né? Até nosso último dia. E comigo eu passei por um período, né? Quando eu tinha 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, que eu perdi o meu pulmão, né? O meu pulmão direito, eu perdi meu pulmão. E de forma sobrenatural, Deus fez um milagre. Todos os médicos falavam que eu não ia viver, que eu tinha 15 dias de vida, que eu ia para casa para morrer, mas Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele muda toda a situação, né? Independente do que a gente esteja vivendo, do que você esteja vivendo, Deus Ele muda completamente a situação. E todos os médicos falavam, ela não vai conseguir nadar, ela não vai conseguir correr, ela não vai conseguir fazer nada, porque o pulmão vai ficar debilitado, até porque não tinha cura, né? Eu tive uma bactéria no pulmão e de forma sobrenatural Deus deu um novo, né? A Bíblia fala, né, que a partir da palavra de Deus todas as coisas se formam, né? A criação foi feita com a palavra de Deus, com o sopro, e assim Ele fez na minha vida. Ele fez um pulmão novo em mim. E eu acredito que isso tudo teve um propósito para que eu entendesse aonde Deus queria me levar. Tudo que os médicos disseram que eu nunca iria fazer, mesmo depois de eles verem o exame da cura, que eu fiz tudo que eles falaram que eu não ia fazer. Fiz natação, toco trompete, foi o primeiro instrumento que eu fiz, e para quem toca sabe que precisa de muito fôlego, né? E assim, eu acredito muito que Deus ele vai colocando o que a pessoa, Ele cria na pessoa, o que Ele quer que ela faça para Ele, sabe? Ele vai preparando a pessoa nos mínimos detalhes para que a pessoa viva o propósito dele. A Bíblia diz isso, né? Só interrompendo. A Bíblia diz que Deus põe no nosso coração querendo realizar. Exatamente. Tem a vontade do coração da gente, quem põe no nosso coração é Deus. Exatamente. E nesse processo todo, por várias vezes Deus falou comigo de várias formas, de que iria me usar através do meu testemunho, que Deus iria me usar através da música. E eu acreditei nisso, acredito muito nisso, porque Deus, Ele não fala nada em vão, a palavra dele não é em vão, Ele não fala por falar, tudo que Ele fala é certo. Então, quando Deus falou, olha, eu vou te usar nisso, quando eu estava ali no hospital, a oração dos meus pais foram muito específicas. Deus, nós não temos mais nada para fazer, se for a tua vontade que ela morra, nos conforte, mas se for a tua vontade que ela viva o teu propósito, que ela viva o teu chamado. E eu acredito que Deus fez isso para mostrar para o homem e para mim mesma que eu não sou capaz de nada, é Ele quem faz todas as coisas. E eu cantar hoje é um milagre, eu estar viva hoje é um milagre, e eu faço isso e tento passar isso para as pessoas da melhor forma, com a simplicidade maior, de que nós não temos controle sobre a nossa própria vida. É Deus quem direciona todas as coisas e nos coloca no propósito. E eu acredito muito que o que Deus tem sobre a minha vida, e tem ministrado muito em mim, né? Porque eu acredito muito que nós precisamos ser ministrados antes de ministrar. E Deus tem feito isso muito em mim, me mostrando que eu tenho que mostrar às pessoas que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para criar o que não existe, que Ele é poderoso para fazer aquilo que os nossos olhos não conseguem ver e o que não vem à nossa mente, né? Como em Isaías, né, fala que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Uma colinha aqui é o que Deus tem preparado para nós, né? E é exatamente isso. E quando nós entendemos isso, nós vivemos o propósito, nós vivemos o chamado. E nós precisamos buscar a cada dia a intimidade com Deus para entendermos isso a cada dia mais.